A paz seja convosco, meus irmãos. Eu quero meditar com você, nesse tempo precioso que nós temos aqui, sobre uma das características que identificam o espírito de Faraó em nossos dias. Nós sabemos que o espírito de Faraó, ele quer sempre exercer controle sobre as pessoas. E o espírito de Faraó utiliza-se nos nossos dias de duas ferramentas muito conhecidas para exercer o controle. A primeira delas é a força, tentando obrigar as pessoas por meio da força. Força física, força burocrática, vários níveis de força. E a segunda maneira, a segunda ferramenta utilizada por Faraó, historicamente, pelo espírito de Faraó, historicamente, para tentar controlar as pessoas, é a interferência, é a manipulação no culto a Deus. Faraó sabe que se ele conseguir inserir, modificar um pequeno detalhe ou elemento no culto a Deus, ele estaria fazendo com que as pessoas profanassem esse culto. Deus, então, não aceitaria o culto. Existem muitas pessoas que têm cultuado a Deus sem perceber que seu culto foi profanado. E muitas delas imaginam que Deus está recebendo tal culto. Aqui é uma coisa muito interessante, é um detalhe muito sutil e que exige de nós muita percepção e exige de nós uma profunda convicção de fé e também uma relação muito íntima com a pessoa do Espírito Santo, para sabermos e percebermos se o culto que eu tenho oferecido a Deus é realmente o culto que Deus quer receber. Por isso, nós precisamos estar muito atentos com as influências externas e as tentativas do espírito de Faraó de influenciar, modificar o culto a Deus. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, onde a internet tem sido muito utilizada por meio de lives para que os cultos sejam divulgados. Perceba muito bem essa palavra, para que os cultos sejam divulgados. Uma pergunta muito interessante é: você que assiste o culto nos domingos ou em qualquer outro momento durante a semana por meio de uma live, a tua postura solene de culto, o teu posicionamento solene de culto é o mesmo daquele posicionamento que você tinha quando você estava lá no templo? Se não é, a pergunta é: por que mudou? Irmãos, existem pessoas que estão vivendo um religiosismo virtual, onde o tablet, a TV, o celular ou o notebook está ali transmitindo o culto, e naquele exato momento em que o culto está acontecendo, tal pessoa não está posicionada, não está preparada, não está dando a devida atenção, não está conectada a Deus, está naquele momento realizando outras tarefas ou até mesmo navegando na internet. Se você está nessa condição, melhor seria de que nem estivesse com o seu equipamento conectado ao culto. E por que isso tem acontecido? Isso tem acontecido porque o espírito de Faraó, que é manipulador, o espírito de Faraó, que há milhares e milhares de anos tem tentado modificar a forma de culto. E por que ele quer modificar a forma de culto? Porque o culto não é do jeito que eu quero. O culto não é do jeito que você quer. O culto é do jeito que Deus quer. E quando eu ouço uma voz externa e eu modifico o culto da maneira da qual Deus tinha dito que ele deveria ser, eu profano esse culto e Deus então não recebe. É um culto
sem validade, é um culto sem santidade, é um culto ao qual Deus não pode receber, porque não é o culto da maneira pela qual ele decidiu que fosse. A palavra culto quer dizer um compêndio, um conjunto de regras litúrgicas para a adoração a um Deus durante uma religião. Em termos mais práticos e contemporâneos, culto é um presente. Porém, diferente dos aniversários, onde você dá um presente que você acha melhor a alguém, o culto é um presente onde você dá o presente que o aniversariante, no caso Deus, quer receber. E as regras estão pré-definidas na palavra dele, na vontade dele. Então, culto, quando você lê ali finalzinho de Êxodo, Deuteronômio e Levítico, você observa um esforço da parte de Deus para então Deus ir regulamentando como deveria ser o culto, a prática religiosa daquele povo a Deus. Deus diz para mim e para você, Deus diz para a igreja o que ele quer receber e não aquilo que eu e você queremos dar. É o que Deus quer receber e não aquilo que nós queremos dar. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos externamente, as sugestões que vêm de fora, porque elas tendem a deturpar o culto, a modificar o culto. E quando isso acontece, quando eu aceito tais sugestões, eu posso estar realizando um culto de tolo, onde Deus não irá receber. Eu quero chamar a tua atenção a Êxodo capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Olha a ordem de Deus, é Deus falando aqui. Deus está dizendo que ele quer que o povo dele celebre uma festa. E Deus dá a localização exata aonde ele quer que essa festa aconteça. Ele diz, eu quero que esta festa aconteça no deserto. Agora, abra a tua Bíblia, no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 8. Livro de Êxodo, no capítulo 8. No versículo 25. Olha a proposta do espírito de Faraó. Olha a proposta de Faraó. Uma proposta sutil. Ele propõe uma modificação no culto. Faraó chamou, é livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam o sacrifício ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Ou seja, Deus tinha dito que o culto, a celebração, a festa, precisava acontecer no deserto. E Faraó disse, celebrem dentro da cidade, nessa terra. Parece uma coisa simples, uma coisa boba, irmãos. Mas detalhes, coisas simples, coisas bobas, pequenos detalhes que passam desapercebidos ao nosso entendimento, muitas vezes, por conta das nossas distrações, podem nos levar a fazer o que Deus queria de forma diferente, de uma maneira humana de fazer as coisas. Por causa de detalhes, profetas morreram. Você conhece a história do profeta jovem, do profeta velho? Deus disse, não entre na casa, não coma pão, não beba água. O profeta deu ouvidos ao profeta mais velho. E o profeta jovem entrou na casa, comeu pão, bebeu água. E quando ele retornou para casa, foi atacado pelos leões e morreu. No caso aqui é a mesma coisa. A sugestão de Faraó é uma mudança de local de culto. Parece uma coisa simples. É para o seu bem. Vai diminuir o trabalho, vai aumentar o teu conforto. Em vez de você adorar no deserto, você vai adorar aqui dentro da cidade, no conforto da sua casa. Você vai ficar aqui protegido. E eu desafio você a ler todo o texto e a descobrir o estratagema de Faraó, que estava desejando destruir a vida de Moisés e a vida do povo de Deus. E de quebra, impedir que Deus aceitasse aquele culto.
O ensino aqui é: não negocie o teu culto a Deus. Quando você estiver cultuando ao Senhor, esteja de forma solene, esteja conectado a Deus, sem distrações, completamente conectado a Deus. Deixe tua mente e teu coração cativos ao altar de Deus no momento do culto. E não deixe que Satanás mude o lugar, o como, o quando. Não faça isso. Deus é que guia você no culto. Deus é que diz a você o que fazer. E não o homem e nem o espírito de Faraó. Que Deus abençoe você, reflita sobre isso. Eu tenho certeza que você é uma igreja inteligente e vai saber discernir exatamente como, quando e onde Deus quer receber o teu culto. Fica com Deus. Amém.